Você já imaginou um presidente dos Estados Unidos confrontando diretamente o líder de um país em guerra, e não qualquer país, mas a própria Ucrânia, que está enfrentando a Rússia de Putin? Pois é exatamente isso que aconteceu. Donald Trump e Volodymyr Zelensky tiveram um embate verbal tenso, expondo as fraquezas e interesses ocultos por trás da guerra. Trump não mediu palavras e Zelensky se viu forçado a justificar cada decisão. Mas será que essa troca de farpas pode mudar o rumo do conflito? Fique até o final porque eu vou te contar os detalhes mais polêmicos dessa discussão e as implicações para o futuro da geopolítica mundial. O confronto entre Trump e Zelensky. Zelensky, com atenção evidente em sua voz, respondeu que a Ucrânia não tinha escolha a não ser tentar a diplomacia. Se tivéssemos desistido de dialogar, como justificaríamos a morte de civis inocentes? Argumentou o presidente ucraniano, visivelmente tocado pela dor de seu povo. Ele enfatizou que, enquanto muitos veem o conflito como uma questão de interesses políticos, para a Ucrânia é uma luta pela sobrevivência. Trump, por sua vez, não se intimidou e seguiu seu raciocínio, afirmando que, se ele fosse presidente dos Estados Unidos, a situação seria bem diferente. Ele apontou que, com sua abordagem mais agressiva e sem medo de usar a força, teria imposto sanções mais severas, uma postura mais firme contra Putin. A Rússia sabe que, quando eu falo, eles prestam atenção. Eu não sou o tipo de líder que fica esperando, afirmou Trump com sua característica confiança inabalável. Zelensky, no entanto, não parecia convencido. Ele argumentou que, embora a postura de Trump fosse mais direta, o cenário geopolítico havia mudado dramaticamente desde o fim de seu mandato. A Rússia, segundo Zelensky, não estava mais em um ponto em que temia pressões externas, especialmente considerando a proximidade com a China e os novos aliados estratégicos que Putin havia cultivado. Ambos os líderes, então, começaram a destacar as falhas do sistema internacional. Trump criticou as instituições como a ONU, que, segundo ele, estavam mais preocupadas em manter o status quo do que realmente resolver conflitos. Zelensky, por sua vez, apontou que o Ocidente demorou para reagir e que a falta de ação em 2014 foi que permitiu que a Rússia se sentisse impune. Essa troca de farpas foi mais um capítulo do confronto de visões entre o líder ucraniano, que busca desesperadamente apoio internacional para defender seu país, e o presidente americano Trump, que se vê como um líder que teria resolvido a crise com uma abordagem mais firme e pragmática. O que ficou claro é que, embora ambos compartilhem interesses comuns, como a segurança global, as formas de agir para alcançá-lo são, no mínimo, bem diferentes. A polêmica da ajuda militar. A tensão ficou ainda maior quando Trump criticou a postura de Zelensky em relação ao apoio dos Estados Unidos. Ele afirmou que a Ucrânia deveria demonstrar mais gratidão pelos bilhões de dólares em ajuda militar recebidos e que, sem essa ajuda, o país teria sido derrotado rapidamente. O presidente Trump ainda lembrou que, durante seu mandato, a Rússia não invadiu a Ucrânia, o que, segundo ele, prova que Putin o respeitava e sabia que não poderia agir sem consequências. Zelensky, visivelmente incomodado, retrucou dizendo que a Ucrânia não estava pedindo favores, mas sim lutando pela própria sobrevivência. Ele ressaltou que os Estados Unidos têm tanto interesse quanto a Ucrânia em deter a Rússia, pois se Putin vencer, ele não vai parar por aí. Trump, no entanto, insistiu que os Estados Unidos não podem ser a banca do mundo e que os aliados europeus deveriam estar contribuindo muito mais. A conversa ganhou um tom ainda mais tenso quando Trump sugeriu que, se estivesse no poder, negociaria diretamente com Putin para encerrar o conflito em poucas horas. Para ele, a guerra poderia ser resolvida através do diálogo e de um acordo diplomático. No entanto, Zelensky se mostrou cético e insinuou que qualquer negociação com Putin seria uma traição ao povo ucraniano, que já perdeu milhares de vidas no conflito. Outro ponto polêmico levantado foi a questão da adesão da Ucrânia à OTAN. Trump deixou claro que não via com bons olhos a entrada do país na aliança militar, pois isso poderia aumentar as tensões com a Rússia. Zelensky, por sua vez, argumentou que essa seria a única maneira de garantir a segurança a longo prazo da Ucrânia e evitar futuras invasões. Os dois líderes também divergiram sobre o envio contínuo de armas para a Ucrânia. Trump insinuou que reavaliaria os pacotes de ajuda militar, colocando em primeiro lugar os interesses dos Estados Unidos.
Já Zelensky alertou que qualquer redução nesse apoio poderia significar a vitória da Rússia em um desastre geopolítico sem precedentes. A discussão também tocou na questão econômica. Trump afirmou que a guerra estava custando caro para os contribuintes americanos e que os recursos deveriam ser direcionados para resolver problemas internos, como infraestrutura e segurança na fronteira. Zelensky rebateu, dizendo que, sem o apoio dos Estados Unidos, o Ocidente poderia enfrentar consequências graves, pois um Putin fortalecido representaria uma ameaça não apenas à Ucrânia, mas a toda a Europa. O clima na reunião ficou cada vez mais tenso, com Trump e Zelensky trocando farpas e deixando claro que possuem visões completamente opostas sobre o papel dos Estados Unidos na guerra. Enquanto Trump defendia uma abordagem mais pragmática e focada nos interesses americanos, Zelensky insistia que essa não era apenas uma guerra da Ucrânia, mas sim um confronto entre democracia e autoritarismo. No final do encontro, ficou evidente que, quando Trump voltou à presidência, a relação entre os Estados Unidos e a Ucrânia pode sofrer mudanças drásticas. A grande questão é: os Estados Unidos continuarão sendo o principal pilar de apoio da Ucrânia ou adotarão uma postura mais isolacionista? A eleição americana e o futuro da guerra. Outro ponto polêmico do embate foi o impacto da eleição presidencial dos Estados Unidos no conflito. Trump já deu sinais de que pode cortar o apoio militar à Ucrânia e buscar um acordo direto com Putin. Essa possibilidade preocupa não apenas Zelensky, mas também líderes europeus que temem o abandono da Ucrânia. Trump argumenta que sua prioridade é a América e que, ao invés de continuar enviando bilhões para um conflito sem fim, ele usaria esses recursos para fortalecer os Estados Unidos. Isso gerou reações mistas. Enquanto alguns o apoiam por querer evitar mais gastos com guerras externas, outros temem que uma vitória russa na Ucrânia possa desestabilizar a segurança global. Por outro lado, o ex-Biden tem reforçado seu compromisso com a Ucrânia, aprovando novos pacotes de ajuda e buscando manter a unidade da OTAN contra Putin. A eleição americana, portanto, se tornou um fator decisivo para o futuro da guerra. Caso Biden ganhasse, o apoio deveria continuar. Mas já como Trump voltou à Casa Branca, a Ucrânia pode enfrentar sérias dificuldades em sua defesa. Zelensky não esconde seu receio sobre o que uma mudança no governo americano pode significar. Ele sabe que, sem o respaldo dos Estados Unidos, a Ucrânia pode ter que buscar novos aliados ou até mesmo reconsiderar sua estratégia de guerra. Ao mesmo tempo, líderes da União Europeia já discutem a possibilidade de ampliar seu próprio suporte à Ucrânia, caso os Estados Unidos reduzam sua participação. Outro aspecto dessa questão é o impacto da guerra na própria política americana. Muitos eleitores de Trump estão cansados de ver bilhões de dólares indo para o exterior enquanto problemas internos, como inflação e crise na fronteira, continuam sem solução. Isso dá força ao discurso do presidente, que promete focar nos problemas internos dos Estados Unidos. Entretanto, analistas alertam que um recuo americano na Ucrânia poderia fortalecer regimes autoritários ao redor do mundo, enviando o sinal de que os Estados Unidos não estão mais dispostos a bancar seus aliados. Isso poderia ter consequências não apenas na Europa, mas também em Taiwan, onde a China observa atentamente cada movimento americano. Além disso, a postura de Trump levanta dúvidas sobre o futuro da OTAN. Durante seu mandato, ele criticou frequentemente a aliança militar e chegou a sugerir que os Estados Unidos poderiam sair da organização caso os países europeus não aumentassem seus gastos com defesa. Se Trump realmente seguir esse caminho, isso pode mudar completamente o equilíbrio geopolítico mundial. O que fica claro é que a eleição presidencial dos Estados Unidos não afeta apenas os americanos, mas o mundo todo. O que acontecer pode determinar o destino da Ucrânia, da Rússia e até mesmo das relações internacionais como um todo. E você, o que acha dessa situação? Trump está certo ao querer priorizar os interesses americanos, ou os Estados Unidos têm um papel fundamental na estabilidade global? Comente aqui embaixo sua opinião. E antes de sair, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do Radar Político. E tem mais um vídeo aparecendo na tela agora para você continuar por dentro das principais polêmicas da política internacional. Até a próxima!